Paz seja sobre tua casa, que o nosso Deus, na sua misericórdia, nos ajude a vencer o pecado, a resistir às tentações. Pois a sua palavra nos ensina como devemos tratar o pecado. Diz para nós: e se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o, é melhor entrares na vida aleijado, do que tendo os dois pés seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois, seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. A maneira extrema com que a Bíblia nos ensina a tratar o pecado. A maneira extrema com que a Bíblia, a palavra do Senhor, o Senhor nos ensina a tratar o pecado, para que nós não venhamos a acariciar, alimentar o nosso desejo. Porque se nós formos dar ouvido aos nossos desejos, dar ouvido à nossa carne, o tempo todo nós vamos entrar em contradição com o que a palavra nos ensina. O tempo todo nós vamos estar desviando o pé da palavra do Senhor, porque ela nos ensina a tratar o pecado com rigidez. Ela nos ensina a tratar o pecado com força. Ela nos ensina a tratar o pecado na mais extrema, no mais extremo jeito. Quando ela diz: se tua mão te faz tropeçar, corta. A Bíblia não está dizendo para nós cortar a nossa mão se nos faz pecar, cortar a mão literalmente, mas ela está nos ensinando como tratar o pecado. Cortar, deixar, tirar o pecado, resistir, não ceder. É uma maneira de tratar o pecado, é a maneira com que a Bíblia nos ensina a tratar o pecado. Se a nossa mão nos faz pecar, se o nosso olho nos faz pecar, se o nosso pé nos faz pecar, a Bíblia nos ensina a tratar de maneira extrema com o pecado. Porque é melhor entrar no céu só com o olho do que com os dois e para o inferno. É melhor ir para o céu só com a mão do que com as duas e para o inferno. É melhor entrar no céu com um pé do que ir com os dois para o inferno. É uma maneira, é uma linguagem que a Bíblia usa para nos ensinar como tratar o pecado, como tratar aquilo que nos faz cair em tentação, que nos faz cair em contradição com a palavra. Seja com o que for, a Bíblia nos ensina a tratar o pecado, não acariciar o pecado, não tratar o pecado com carinho, não achar que é normal, não imaginar que é normal, não dizer a si mesmo: é natural pecar. Não é natural pecar, é da nossa natureza pecaminosa, mas a Bíblia nos ensina como tratar o pecado de maneira extrema. Deixa, larga, coloca para lá e se afasta dele, porque o pecado, sim, como a Bíblia nos ensina, se nós não buscarmos em Deus força para vencer, se nós não buscarmos em Jesus força para vencer o pecado, o tempo todo nós vamos estar cedendo aos desejos pecaminosos da nossa carne. E, consequentemente, fazendo o desejo da nossa carne, nós vamos estar sendo inimiga de Deus, nós vamos estar transgredindo a sua palavra quando Ele nos ensina, como tratar o pecado. A Bíblia diz para nós que o coração do homem é desesperadamente mau. Quem o conhecerá? A
Bíblia nos ensina de tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. A Bíblia o tempo todo nos ensina a guardar o coração. A Bíblia o tempo todo nos diz que a nossa natureza é pecaminosa e que nós devemos sim tratar, repensar, calcular, ver aquilo que está nos afastando de Deus, ver aquilo que nós estamos transgredindo a palavra e tratar e curar, tirar, deixar de lado, não acariciar o pecado, achar que é normal, porque uma vez o pecado consumado, ele nos leva à morte, morte espiritual, morte, condenação ao inferno, como diz aqui a palavra, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Então somente o Senhor nos ajude a não acariciar o pecado, a não achar que é normal, mas o Senhor nos dê força para tratar o pecado como ele merece, como ele deve ser tratado, deixar de lado, jogar fora, lançar fora, deixar de lá, arrancar aquilo que está nos afastando de Deus. Então somente o Senhor te abençoe, me abençoe, abençoe nossa família, nossa casa e nos ensine a ter força para tratar o pecado que tanto nos afasta do nosso Deus. Que o Senhor nos perdoe, nos ajude a tratar o pecado para que nós não venhamos a ceder, a fazer aquilo que a nossa carne quer e consequentemente ser lançado, né, para o fogo inextinguível, como diz a palavra. Que o Senhor te ajude a tratar o pecado como ele merece ser tratado. A paz seja sobre tua casa e o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus.